Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Eu postei hoje, acho que era quase meio-dia, eu postei o vídeo que eu gravei ontem, era para ter postado ontem, mas eu acabei de gravar, chegou uma cliente e a gente foi até tarde, e aí eu não mexi com isso ontem. Só que aí hoje, quando eu estava postando esse vídeo, o senhor falou para mim, filha, eu quero que você dê continuidade nisso e ensine ainda mais para elas. Para que elas tenham mais clareza, que elas tenham mais discernimento em como que elas vão seguir, e conte para elas como que você chegou nesse lugar de gratidão. E aí eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas eu quero contar um pouquinho, né? Porque você sabe que eu sempre trago um vídeo aqui e sempre tem um testemunho por trás disso, né? E em 2022, né, eu já falei aqui em vários vídeos para você de que eu participei, né, desde o meu início do meu processo de cura, eu participei de muitas escolas de cura e libertação, de muitos retiros. Então, assim, eu fui muito ministrada em várias áreas, né? E o perdão, essa foi uma das áreas que realmente todas as escolas sempre tinham esse tema. Então, assim, eu acreditava, né, naquele momento, em 2022, que eu já estava tranquila em relação a isso, né? E realmente estava, tá? Eu já tinha feito alguns processos que Deus tinha me pedido, já tinha me reconciliado com meu pai, já tinha pedido perdão. Só que tem uma moça aqui de Joinville, que eu esqueci o nome dela, e ela estava lançando uma mentoria em grupo. E o nome da mentoria era Essência. É uma mulher segundo o coração de Deus. E eu não tinha visto nada sobre essa mentoria, estava aparecendo nas redes sociais, mas o meu marido seguia ela, gostava bastante, ele disse que sempre gostou muito da palavra dela, e ele simplesmente comprou e me deu de presente. Só que, olha só, gente, todas as vezes que eu fui nessas escolas, nos retiros, sempre partiu de mim a iniciativa. Ele pagava. Ele era, né, a pessoa que pagava. Mas eu é que tinha a iniciativa. E essa mentoria eu nem vi nas redes sociais, e também se tivesse visto, ela no material dela tinha os temas que ela ia abordar, e todos os temas, eu acredito que naquele momento eu ia olhar e ia dizer assim, não, eu não preciso, porque essas áreas aí eu já fui trabalhada. Mas quando veio do meu marido, eu falei, o que será que eu ainda não aprendi, né? Ok, a gente foi muito maravilhoso, tá? Muito maravilhoso. Hoje ela não tem mais isso, mas foi maravilhoso. E a gente ainda foi com algumas amigas e foi maravilhoso. E no dia que começou a mentoria, eu acho que eram 6 encontros, eu perguntei para Deus, por que eu estou aqui? Ó, lembra que eu sempre falo a importância de se fazer perguntas. E naquele momento Deus falou para mim assim, ó, eu vim aqui, você veio para tirar a prova real de algumas áreas da tua vida que você já está bem resolvida, que já foi resolvido. Eu falei, ô glória! E aí tá, foi uma aula melhor que a outra, e aí chegou na aula do perdão. E aí a gente pensa, né, eu já perdoei, Deus já mostrou todas as pessoas, eu já fiz o caminho de volta. E realmente tava tudo ok. Quando ela tocou, né, nos assuntos de trauma, pai, mãe, aquilo não me doía mesmo, sabe? Eu conseguia sentir amor pelos meus pais. Só que aí ela pediu algo que nunca foi pedido nessas escolas que eu participei. Ela falou assim, eu quero que você faça uma carta de gratidão aos teus pais, agradecendo por tudo que eles fizeram por você. Só que naquele ano eu tinha iniciado também, em 2022, o meu curso de psicanálise. E nós, quando estamos, né, no curso, nós também somos ministradas, também passamos por terapia. E aí a gente teve um encontro com a Ângela Cirino, que é a pastora e diretora do Instituto, e ela fez um momento lá com algumas alunas, e ela pediu para que a gente ficasse num lugar bem confortável, né, sozinha. E ela ia botar uma canção e ela pediu assim, eu quero que você só lembre dos momentos bons da tua infância. Gente do céu.
Eu cheguei, parecia que eu queria fazer força assim, ó, para tentar lembrar. Eu não conseguia lembrar de nada, absolutamente nada de bom. E eu não me conformava com aquilo, sabe? Eu chorava e não me conformava que não vinha nada. E de repente veio uma memória, gente, de um tapa na cara que eu levei do meu pai com 15 anos. Eu nem lembrava disso. Naquela hora, aquela memória veio e eu pude sentir tudo. Eu consegui, naquele momento, dar nome àqueles sentimentos que eu... Sabe? Aquilo... Eu lembro que o meu tio estava junto, ele era de Balneário, nessa época nós morávamos em Joinville, e ele estava lá, né, foi visitar a minha família. Eu lembro que naquele momento meu tio chegou a dizer assim, ó, o que é isso, Carlos? Porque até o meu tio se constrangiu com aquilo. E eu já tinha 15 anos, eu estava pedindo para ir, a gente nem podia sair de casa, né, 15 anos, meu pai não podia sair para dançar, não podia nada. E aí tinha uma lanchonete quase na esquina de casa, era pra ir ali 7 horas da noite, porque ia ter um ator da Globo, gente, que esse homem, eu nem lembro o nome, mas já até morreu de acidente de avião. E eu com a minha amiga, pai, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu não lembro da parte, o que eu falava pra ele, mas eu deduzo e acredito que eu devo ter aproveitado aquela situação que tava o meu tio, a minha tia ali, né, que a gente geralmente aproveita quando tem uma visita, pro pai ceder alguma coisa, né? Porque a visita tá ali. E eu acredito que eu fiquei, ai, pai, deixa eu ir, por que não? Por que não? E aí, não justifica, lógico, né? Esse tipo de atitude, de comportamento, mas eu levei. E naquele momento eu lembrei, eu senti raiva, vergonha, mágoa, sabe? Eu pude dar nome aos sentimentos que naquele momento eu estava revivendo. Então, o que acontece? Tudo aquilo que você não cura e lembra, o que vai acontecer? Toda vez que você relembra, você revive. Então, naquele momento eu estava relembrando e revivendo tudo como se fosse naquele exato dia. Porque eu senti a dor, a vergonha, a humilhação. Lembra que eu falo das 5 feridas emocionais? Rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. Ali estava nascendo uma ferida de humilhação, fui humilhada, porque que vergonha na frente do meu tio, na frente dos outros. E o Senhor, na verdade, Ele estava fazendo eu revisitar aquela situação, aquela memória para curar, tá? Porque enquanto tem coisas, traumas, eles nos bloqueiam para que as memórias boas sejam desbloqueadas. E eu vou falar isso para você por quê? Porque aqui eu anotei, ó. Não, depois, deixa eu continuar o meu testemunho aqui para não fugir do que a gente está falando. Então, naquele momento, eu revisitei tudo aquilo, aí acabou aquele momento, né, com a terapeuta, e o meu marido chegou e eu chorando, eu falei, amor, não é possível que eu não lembro de nada. Não é possível que eu não consigo lembrar de nada. E, gente, de verdade, não conseguia. Então, eu acreditava que não tinha nada de bom, né? Só que, sabe quando tu fica... Não pode, não é possível. E contei a história pro meu marido e ele ficou até bravo, ele tomou a minha dor. Ele, mas não acredito que teu pai fez isso. Eu falei, ei, amor, calma, já passou. E Deus, quando Ele faz a gente relembrar, é porque Ele quer curar, né? E aí, ok, passou. E aí eu comecei essa mentoria aí. Aí ela pediu pra gente agradecer, né? Escrever uma carta de gratidão pelas coisas boas que eles fizeram. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou botar nessa carta? Não tem nada, nada. E aí eu lembro que ela falou assim, pelo menos, mas eu não tenho nada. E ela falou assim, ó, mas você tem algo, e isso você não pode negar, que eles te deram a vida. Aí naquele momento aquilo fez sentido pra mim. Eu falei assim, então eu vou fazer, né? Eu inclinei. Gente, quando você entra nesse lugar de gratidão, de reconhecer, é como se o teu coração se inclinasse àquilo. E eu inclinei o meu coração. E eu falei, ok, e realmente a vida eles me deram. E, gente, comecei ali, não ia dar tempo de fazer ali, e fui para casa. E fui continuar essa carta em casa. Meu Deus, meu Deus.
eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho o áudio gravado, guardado aqui desde 2022, chorando, assim, ó, copiosamente, sabe, um choro de gratidão, de alívio, porque literalmente veio uma enxurrada de lembranças. Desbloqueou, gente, desbloqueou de uma maneira que eu comecei a lembrar de coisas de quando eu tinha 4, 5. Ai, Sinara, como assim? Como tu sabe que tu tinha 4, 5? Porque eu lembro da casa, eu vi a casa e naquela casa nós tínhamos essa idade. Gente, e Deus foi visitando cada período. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, até coisas da minha gente adulta. Eu não lembrava. E coisas assim, ó, sobrenaturais, tá? Que tu fala assim, não é possível ter esquecido disso. Porque o que é ruim, ele tem uma grande tendência de bloquear o que é bom. Porque a gente sabe, a gente tem uma tendência de sempre guardar o que foi ruim. Pensa comigo. Você pode ajudar uma pessoa a fazer o bem para ela uma vida inteira. O dia que você disse não, ou o dia que você pisou na bola com ela, você vai ser sempre lembrada pelo teu erro. Não é verdade? Não é verdade? Então, ali naquele momento era isso que estava acontecendo. Quando eu inclinei meu coração a agradecer, gratidão é uma chave, aquela chave abriu um baú onde estava guardado todas as minhas memórias lindas e eu não tinha só a vida para agradecer pelo meu pai, para agradecer para minha mãe. Eu tinha muito, mas muito mais coisas. E eu vou te dizer, quanto mais você lembra do que é bom, mais as coisas ruins vão se tornando tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, a ponto de não te sufocarem mais, de não te perturbarem mais, de não dominarem as tuas emoções, as tuas atitudes. É sobrenatural mesmo. E eu vou te dizer, isso é algo espiritual, não é físico. Não é físico. E olha só, a dor ela pode ocupar tanto espaço que ela encobre o restante da história. Porque na verdade a minha história não era só dor, existia uma outra parte da história. Mas eu tinha uma tendência a ficar visitando e revisitando e revisitando e revisitando e doendo e tudo que era ruim. Olha que forte. A gratidão ela não apaga feridas e nem justifica os abusos. Mas reconhecer o que foi bom pode quebrar a narrativa de que tudo foi ruim. Muitas vezes você está no piloto automático, dizendo só coisas ruins, ruins. Aí o teu cérebro, ele pega isso e de tanto que você fala, repete, fala e repete, ele entende isso como familiar. Porque assim como você pensa, você é. Não tem como você pensar coisas ruins e acontecer coisas boas. Não vai. Porque assim como você pensa, você é. Mas quando você dá um novo comando para o teu cérebro, quando você entra nesse lugar de gratidão, essa chave espiritual, você entra nesse princípio, tudo muda. E ontem nós falamos de honrar, né? Eu anotei aqui, honrar não significa concordar com o que foi errado, né? Então quando eu falo de honrar pai e mãe, não é concordar. Quando eu falo perdoe, não é concordar, mas é reconhecer que você agora é adulta e é você quem decide o que você faz ou deixa de fazer com tudo aquilo que aconteceu. Isso não é responsabilidade do teu pai e da tua mãe. Isso não é responsabilidade dos outros. É única e exclusiva tua. Para de dar o controle da tua vida e colocar a mão das outras pessoas e achar que as outras é que tem que fazer algo para que você ande, prospere. Ai, se a minha mãe vier me pedir perdão, se o meu pai vier me pedir perdão, se ele vier olhar e reconhecer o que ele fez para mim. E se isso nunca acontecer, meu amor? E se isso nunca acontecer, você vai ficar presa nesse lugar?
carregando um fardo, um peso que você não foi criada para carregar. Você não tem estrutura. Eu e você fomos criados para levar tudo o que é de bom, amoroso, excelente. Sabe, como eu falei já num outro vídeo, nós somos criadas para levar amor, gratidão, paz, alegria, fidelidade. É isso. Não rancor, ressentimento, mágoa, ira, ciúme. Não. Não. Chega de lamber as tuas feridas. Chega de quando a tua ferida está chegando na casquinha, você não deixa chegar na cicatrização. Ali na casquinha, bate de novo, começa a sangrar de novo e você repete novamente o mesmo ciclo. Não permita mais isso, é só você. O poder da decisão está nas tuas mãos. E aí, olha essa frase. Talvez você não precise de uma nova história. Talvez precise conseguir enxergar a história que você já viveu por inteira. Então, às vezes você só está olhando uma parte da história, só o que foi ruim. E ali entrou um filtro, o filtro da dor. Aí você olha tudo pelo filtro da dor. E o Senhor está dizendo assim, existe um outro filtro, o filtro da gratidão. E você vai começar a olhar tudo diferente. Porque é através de uma nova perspectiva. É uma nova lente, é um novo olhar. Ai, que coisa maravilhosa. A gratidão não muda o passado, mas pode mudar a forma como o passado ocupa espaço dentro de você. Lembra que eu falei? Você começa a lembrar e trazer as memórias boas, que as ruins vão ficando tão pequenas que elas vão perdendo espaço, porque o teu coração começa a receber tudo que a gratidão tem. E aí você se torna uma mulher realizada, resolvida. Não é mais amargurada, ressentida. Aquela que não pode falar nada, que está toda hora dodóia ou reclamando, murmurando, não. Isso o Senhor realmente Ele detesta. Filhos ingratos. Eu estava escutando uma pregação antes de vir gravar esse vídeo e alguns falam que era para ser 40 dias, o povo no deserto, outros 14, e eu escutei hoje da Joyce Meyer, ela fala que era para ser 13 dias. E vira 40 anos. Será que você consegue olhar para isso que Deus trouxe na palavra, explicando, mostrando, eles sofreram porque reclamaram. Eles não acessaram, não entraram na terra prometida, que era deles, estava pronta. Eu tirei eles do Egito para levar para lá. Mas olha o que eles fizeram. Olha o que a murmuração, a ingratidão, a incredulidade fez. Fez com que eles não acessassem o que era deles. Mas Deus... Não. Tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a forma como você olha para tudo o que está acontecendo. Talvez é hora de você tirar os olhos do que é ruim e olhar para aquilo que Deus já fez na tua vida. E o quanto Ele te ama, o quanto Ele já cuidou, quantos livramentos Ele já te deu. Mas vamos continuar. E aí naquele momento eu chorava, porque eu não acreditava. Gente, eu lembrei do meu pai. Não era minha mãe, era o meu pai. Sábado de manhã, porque era o dia que ele estava em casa. Gente, eu lembro como se fosse hoje. E eu, de verdade. Eu lembro assim, da garagem, porque era na garagem que ele montava a nossa barraquinha da Branca de Neve. Eu lembro da loucinha, era uma loucinha de casinha de boneca. Ele fazia Nescauzinho pra gente lá. Eu lembro que na minha época, né, gente, eu tenho 45, né? Existia a bonequinha chamada Chuquinha. Ela era tipo um bebezinho com uma chuquinha e ela tinha acessórios, carrinho, um monte de coisinha. E o meu pai ia pro centro naquela época. E eu ficava no portão esperando ele. Isso tudo eu tô contando pra vocês o que eu lembrei, tá? Eu ficava no portão dessa casa, também lá, 4, 5 anos, esperando ele, porque eu sabia que ele ia trazer um presente pra mim.
E ele sempre trazia um presente, um chocolate. Eu aprendi a gostar de charge, porque sempre que ele ia no jogo do Jack, que era o time aqui de Joinville, ele trazia sempre charge para mim. Meu Deus, charge me lembra o meu pai vindo do jogo do Jack. Depois o Senhor me levou a lembrar das vezes que ele sempre foi muito de mobiliar a casa, de comprar coisa. E na época eu trabalhava, e aí sempre ele dizia, né? Eu compro, tu vai me pagando. Só que ele sempre ia lá, sabe? Na época era aquele som Aiva. Aí eu tinha o meu quarto, aí ele passava lá onde eu trabalhava, filho, o pai comprou, depois tu tem que ajudar o pai a pagar, mas o pai comprou, sempre querendo dar o melhor, roupas, ele saía, sempre tinha que sair com ele, tinha que ver, não podia ser curta, mas era um cuidado dele, só que ele levava nas melhores lojas de Joinville, nunca faltou nada, nós sempre andamos bem vestidas, eu lembro de escutar os amigos da minha mãe, amigas, falar assim, as filhas do Souza, elas andam sempre bem vestida, bem cuidada. Eu lembro, sabe, isso, né, na adolescência, infância. E aí eu comecei a lembrar, gente, da fase adulta. Eu lembrei que quando eu estava grávida de 6 meses do meu primeiro filho, do João, eu ainda não tinha enxoval. E aí eu fui na loja, quem conhece aí a Pick and Blue, e eu fui lá e fiz, né, escolhi várias coisas, tipo um enxoval, uma bolsona, tipo daquelas da Havan, assim. E eu cheguei em casa e naquele momento eu falei, né, com o pai do meu filho, meu ex-marido, só que ele não podia, naquele momento, comprar. E ele falou que tinha que esperar um pouco. Fala isso pra uma mulher de 6 meses, grávida, com as emoções, uma menina, 18 anos. Eu chorava tanto, aí contei pra mãe. E a minha mãe tinha um salão de cabeleireiro embaixo da minha casa. E aí, toda sexta-feira, ela comprava bombom de morango, aquele, sabe, gostoso, que é com creme lá, né, tipo um brigadeiro, depois passado no chocolate. Toda sexta-feira ela comprava de uma moça que passava. Então ela já comprava e eu já sabia. Sexta-feira eu acordava, descia lá, porque já tava o meu chocolatinho na geladeira dela. E aí, isso aconteceu num dia, eu não lembro que dia da semana, só que no outro dia, ela me chamou, só que não era sexta-feira, porque eu lembro que ela falou assim, filha, vem aqui buscar o teu bombom. Eu falei, mãe, mas hoje nem é sexta-feira. Ela falou, não, mas a menina passou mais cedo essa semana. Ok, eu falei, tá, daqui a pouco eu desço. Aí eu fui, tava até com o olho meio inchado, tanto que chorei. Cheguei lá embaixo, sentei no lavatório dela. E ela falou assim, eu tenho uma surpresa pra ti. E a surpresa saiu de dentro de uma sala, no salão dela. E era o meu pai. O meu pai foi lá e comprou todo o enxoval para mim. Ele comprou tudo que eu tinha escolhido e ainda disse para mim, filha, o pai ainda comprou mais umas coisas, comprou roupinha, tip-top de marinheiro, porque era um menino, né, era o meu João. Aí tu me diz, como é que a gente esquece isso? Como é que a gente esquece que sempre, de todos os netos, quando cada irmã minha teve um filho, ele foi lá e comprou o quartinho, ele comprava o berço, guarda-roupinha, colchão. No meu primeiro casamento, ele ajudou com tanta coisa pro casamento. Na época eu não tinha condições de comprar um sofá, ele foi lá e comprou o sofá. E depois, quando eu me divorciei, que eu fui morar com eles lá em Balneário, eu saía para trabalhar, levava o João para a escolinha, só que o João chegava antes de eu chegar, né? Porque eu trabalhava horário de shopping. E quando eu chegava em casa, eu via a cena, gente, eu abrindo a porta, dando de cara na sala da casa do meu pai. E lá estava sentado o João e o Cacá, o Carlos, é o meu sobrinho, filho da minha irmã. Os dois sentadinhos no sofá de banho tomado, cabelo lambido. Já com o Nescauzinho com açúcar pronto, que meu pai dizia que o Nescau era amargo, botava açúcar e eles amavam. Tudo de banho tomado. Como é que a gente esquece essas coisas? Como é que a gente esquece isso e se a gente não virar essa chave da gratidão? Talvez tudo que tem de bom aí dentro de você, de memórias, de lembranças, talvez não vai desbloquear. Porque você insiste em só bater naquilo que foi ruim. Então, o que eu quero dizer para você hoje com esse testemunho é que a minha vida, sabe, teve um outro rumo, um outro sentido.
E eu descobri isso na prática, o que é gratidão. Gente, eu liguei a Marjorie, lembrei, é Marjorie o nome da menina da mentoria. Eu chorava, mas eu chorava de soluçar com ela. E depois ela me respondeu, ela disse, meu Deus, ela chamava a gente de maravilhosa. Ela falou, maravilhosa, obrigado por compartilhar. Né? Porque naquele momento ela foi um instrumento para me desbloquear. Então talvez hoje eu estou sendo um instrumento para te desbloquear. E o que eu quero te dar hoje, estou te dando terapia de graça aqui. Uma terapia do céu. Faça uma carta hoje de gratidão. Talvez seja tua mãe, talvez seja teu pai, talvez seja para o teu marido, talvez seja para um filho, eu não sei. Mas eu quero te dizer que antes de fazer carta para qualquer outra pessoa, faça para o teu pai e para tua mãe. Porque hoje nós estamos tratando raízes, o início de tudo. E depois se torna um estilo de vida. Como eu falo, perdão é estilo de vida, gratidão é estilo de vida, fé é estilo de vida. E faça. Olha, se você colocar em prática tudo aquilo que nós estamos, né, que eu estou compartilhando com você nos vídeos, né, eu estou parando aqui praticamente todos os dias para compartilhar com você o que Jesus fez na minha vida, como foi, sem mentira, sem aumentar nada, mas trazendo a verdade como ela é, trazendo a base que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Tô te trazendo todas as instruções para que você possa ser livre para viver tudo que o Senhor tem. E eu sei que tudo que você quer é viver em paz e livre, mas você vai ter que deixar o teu passado. E não é larga lá, não é. Você vai ter que resolver, resolva. Ei! Não tinha como o meu livro ter outro nome a não ser Faça as Pazes com o Passado. Ei! Cure essas memórias para que você siga em frente. E talvez hoje o que você precisa é trazer à memória tudo aquilo que foi bom. E eu vou te dizer, eu não consigo. Hoje, se eu dissesse assim, tu consegue lembrar, eu vou ter que parar, fazer um esforço para lembrar o que foi ruim. Porque hoje, o que está aqui é aceso. O que está vivo na minha memória, o que está familiar para mim é a gratidão. É tudo que o meu pai fez. E no dia do lançamento do meu livro, o Senhor disse assim, eu quero que você honre pessoas nesse dia. Porque eu estava encerrando um ciclo, né? E nesse ciclo, eu pude agradecer a minha sogra, meu sogro, honrar eles, honrar meus filhos, honrar meu marido, honrar o meu pai. E honrando o meu pai, eu falei, pai, eu quero te agradecer. E eu lembrei, eu trouxe todas essas memórias boas para ele, que eu não tinha ainda compartilhado com ele. Porque o que eles fizeram de errado, como eles fizeram, você não precisa acusar os teus pais, você não precisa lá falar isso para eles. Eles sabem. Ah, se soubesse... Não, gente. Tô falando a verdade. Eles sabem. Ele não precisa que venha mais um dedo apontar. O que talvez eles precisam de você é você dizer, pai, eu quero te agradecer por isso, isso, isso. Mãe, obrigado por isso, por isso, por isso. É reconhecer. Honrar é reconhecer. Sabe, teve um dia que a gente teve um lava-pé, num momento lá do meu processo, e aí nós estávamos no encontro de mulheres, e teve um lava-pé, e aí teve um testemunho de uma mulher lá, que ela tinha muita mágoa com a mãe dela, mais mágoa, porque a mãe batia, a mãe também tinha problemas, né, muitas vezes psicológicos, assim, então foi bem difícil a infância dela. E ela tinha muita dor. Só que no dia do lava-pé, com a mãe dela, que na verdade não era mãe fisicamente, né? Era uma outra pessoa que se fez no papel da mãe dela. Ela lavou o pé agradecendo e ela começou a lembrar de quando a mãe fazia mamadeira para ela. De quando a mãe lavava a roupa dela. Porque, gente, a tua mãe lavava a tua roupa, a tua mãe... enquanto você não sabia se virar, quem cuidou de ti?
Enquanto você não sabia comer, quem que botava alimento quem que te alimentava, quem que te ensinou a andar, quem que te vestia, quem te dava banho, quem lavava as tuas roupas. A menina, ela foi lá, sabe? Realmente na raiz. E não, se você disser que não tem nada para agradecer, isso é ingratidão. Como eu não lembro de nada. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro das Páscoas, que a minha mãe, a casa era de madeira, lá para dentro tinha parte de concreto, assim, né, de alvenaria da cozinha. Eu lembro, era sábado. Ah, mas como era sábado, Sinara? Porque a Páscoa sempre foi domingo. Então, um dia antes, à noite, ela se trancava lá, a gente tinha que ficar lá para dentro e ela ia preparar a cestinha de Páscoa pra gente encontrar no outro dia. Aí teve uma vez que Páscoa de 2023, eu tava vendo as coisas para comprar de Páscoa para os meus filhos e aí eu falei, amor, comecei a lembrar dessas memórias. E me deu uma saudade da minha mãe, me deu uma saudade dela, né? Ela já era falecida. E eu se lembrei com tanto amor daquilo, porque eu cheguei a sentir o cheiro daquele amendoim doce que ela fazia na casquinha, aquela cestinha toda de seda. E o Senhor falou assim, ó, eu quero que você reproduza essa memória na vida dos teus filhos. Aquilo que foi bom para você, passe para frente. O que é ruim, não repita. Mas o que é bom, pode continuar. E naquele ano o Senhor falou, faça a cestinha, esconda e não compre os ovos, faça você. Do sabor que cada um gosta, e eu fiz tudo escondido deles. E no sábado, né, nós íamos esperar eles dormir para ir esconder. Gente, eles saíram e foram jogar futebol. Os 3 não estavam em casa. E aí, parou eu e meu marido arrumando as cestinhas. Eu achei as casquinhas prontas, de casca de ovo mesmo, decoradinha, colei com seda, enchi de amendoim, fiz o ovo, tudo. Achei a cestinha azulzinha de seda, tudo. Gente do céu, eu reproduzi aquela memória na vida dos meus filhos. Aquilo que foi bom para mim. Por isso que nós temos que cuidar que aquilo que é ruim a gente também repete quando a gente não cura. E aí eles procuram... ainda fiz pegadinha no chão do coelhinho. Ó, a 23 fazem 3 anos atrás. Meu filho tinha 24. Que ele vai fazer 27. O Dudu tinha 17 anos. O Pedro tinha 14. Então, eles já eram meninos grandes já, adolescentes, jovens. E aí e aí no sábado à noite a gente arrumando, eu pude visitar aquele dia, né, como lá na casa da minha mãe, era sábado à noite, ela lá arrumando sozinha, a gente tava ali sábado à noite arrumando, e no outro dia eu acordei, eles ficaram tudo meio assustados, mas procuraram, e eu abracei eles, e eu falei, filhos, eu quero falar uma coisa para vocês, porque vocês já são maduros para isso. Vocês sabem que não é sobre o coelho da Páscoa, né? Mas é sobre ele. Porque Páscoa é a ressurreição. Páscoa é a esperança de que Jesus já pagou um preço e hoje ele dá essa oportunidade. Já está pronto, já está feito, é só você aceitar isso. Então por que não perdoar sendo que a gente já foi perdoado? Para! O que está te prendendo é você não reconhecer e agradecer. Então, fica com isso para você, essa tarefa. Faça uma carta de gratidão para tua mãe. Faça uma carta de gratidão para o teu pai. E deixe o Espírito Santo ministrar teu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Nesses 2 últimos vídeos, de hoje, aquele que eu postei hoje de manhã, assista, medite, ore, pergunte para o Espírito Santo o que você precisa resolver em relação a isso, como que você pode honrar os teus pais. E eu sei que o Espírito Santo vai trazer a direção para você. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa te edificar, que você curta, comente, mas o mais importante, compartilhe ele. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, que precisa dessa verdade para ser livre. Amém? E eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer.